Pai, eu quero, Senhor, entregar, Senhor, nessa hora, as nossas vidas, Senhor, diante de Ti, Pai. Senhor, eu quero declarar, Senhor, a minha incapacidade, Senhor, a minha fraqueza, Senhor, e a minha total dependência, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, nós somos a Tua igreja, nós somos, Senhor, o Teu povo, Senhor. Faz em nós, Senhor, conforme o Teu querer. Fala, Senhor, conosco, Senhor, nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. E o que o Senhor colocou no meu coração gira em torno da história de um homem, de Pedro. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Em João, no capítulo 1, no versículo 35. Esse texto, ele fala, é o princípio da história de Pedro com Jesus. Nesse momento aqui, é o momento que Pedro encontra Jesus. E fala assim: no dia seguinte, estava João, outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, eu acredito que esse é o primeiro contato de Jesus com Pedro. E já no primeiro contato, André, que devia ser um cara muito maneiro, chamou Pedro para encontrar Jesus, apresentou Pedro, né, a Jesus. E ali no primeiro encontro, Jesus já dá uma palavra para Pedro: ó, você é Simão, mas você será chamado Pedro, né, Cefas. Já em Lucas, no capítulo 5, retrata esse, na verdade, parece ser outro momento, né? Não parece ser essa mesma ocasião. Lucas 5, versículo 1 fala: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Essa parte aqui é muito importante. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas,
doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse foi o encontro de Pedro com Jesus. Foi um encontro marcante. Pedro era pescador e Jesus opera ali um grande milagre, né? Eles passaram toda a noite pescando, não conseguiram nada, até que chega Jesus e fala para Pedro, dá aquela palavra, Pedro volta, pesca, vê um grande milagre, fica admirado do Senhor Jesus e na hora ele reconhece a condição dele e fala, Senhor, retira-te de mim porque eu sou um pecador. E ali imediatamente a palavra conta que depois desse encontro de Pedro com Jesus, né, dessa admiração, ele imediatamente largou tudo, largou as redes e foi seguir Jesus. Então Pedro iniciou ali a sua caminhada com Jesus. E no capítulo 16 de Mateus, no versículo 16, nós temos o episódio que a palavra conta da revelação que Pedro teve de Jesus. Mateus 16 fala assim, respondendo Simão, Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação de quem é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu penso, amados, aqui na minha reflexão, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, que ao longo do tempo, né, da caminhada de Pedro com Jesus, Pedro ele começou a se encher dele mesmo, na verdade. Eu não sei quantos de vocês já passaram por uma experiência dessa, de você receber um elogio, de alguém te falar assim, alguém com uma certa autoridade. Eu passei um exemplo bem assim simples, né, mas lá em Porto da Folha tem um programa da rádio, né? E teve um dia que o Franco solicitou, eu levei um irmão de Aracaju para estar nessa rádio num programa, na verdade, que nem é o programa que normalmente a gente faz, era um programa esportivo, que solicitaram lá a presença desse irmão porque ele era jogador de futebol, conhecia, né, o rapaz que estava ali fazendo o programa. E quando eu cheguei para levar esse irmão, o radialista lá, o Guidon, que é o técnico do Guarani de Porto da Folha, o nosso mais novo time do coração, ele falou, você fala? Eu falei, cara, você que manda, se você quiser eu falo, um programa esportivo, né? Então, enfim, eu falei ali naquele programa, mas eu fiquei com muito temor porque eu falei em nome da Neomício, que é uma ONG, né, que faz ali no sertão os trabalhos de reforma das escolas, e de alguma forma como nós nos identificamos também ali. Mas eu voltei assim para a base já pensando, meu Deus do céu, será que eu falei alguma besteira na rádio? Será que eu poderia ter usado o nome da Neomício? Aí eu cheguei lá para o Franco e falei, cara, tu ouviu o programa da rádio? Ele falou, não, ouvi. E na hora ele já me elogiou também, falou das coisas que eu tinha falado, e aquilo, de alguma forma, enche. Não sei quando vocês já passaram por isso, só eu que já passei por isso, disso te encher. Então, eu creio que Pedro passou por isso ao longo da vida dele. Esse episódio que ele encontra Jesus reflete isso, ao ponto, no versículo 21 desse mesmo capítulo, Pedro chega para Jesus e repreende a Jesus. No versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha a audácia de Pedro, né? E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo,
tem compaixão de ti, Senhor. E isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Isso mostra, porque quando você vai repreender alguém, o Zé falou isso lá na casa dele, quando a gente esteve junto, na verdade você se vê numa condição de enxergar melhor do que aquela pessoa. Você se julga que você está enxergando aquela situação melhor do que aquela pessoa. E naquele momento Pedro se julgou até vendo melhor do que o próprio Jesus, a ponto de chegar e repreender ao próprio Jesus. Em sequência disso, Pedro passa lá pelo episódio da transfiguração, lá em Mateus 17, onde ele está lá com Tiago e João, e Jesus, a palavra conta, né? Vamos ler que é melhor. Mateus 17, no versículo 1. 7 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E na sequência da história de Pedro era um dos discípulos que caminhava mais perto de Jesus, era Pedro, Tiago e João, até que chega um momento que Jesus está sendo entregue, está prestes a ser entregue para ser crucificado. E Jesus dá um aviso a Pedro. Jesus avisa a Pedro que ele iria negar ao próprio Senhor Jesus. Lá em Mateus 26, no versículo 31, fala: Então Jesus lhes disse: Essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E a história vocês já sabem, né? Logo, um tempo depois dali, Jesus é preso. E Pedro, então, nega Jesus. Mas tem um detalhe muito importante. Nesse mesmo capítulo 26 de Mateus, no versículo 58, quando Jesus é preso, e isso é uma figura para nós, a palavra fala assim, no versículo 58, mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários. Pedro, aqui como fala o versículo 58, como é que ele estava seguindo Jesus? De longe. O discípulo que andava mais próximo, mais perto de Jesus, nesse determinado momento, ele passou a seguir Jesus de longe. Foi um discípulo que viveu muitas coisas perto de Jesus, que se converteu tendo uma admiração pelo Senhor tremenda, ao ponto de já imediatamente reconhecer a sua miséria e falar: Senhor, eu sou um pecador, se afasta de mim, largou tudo, foi seguir Jesus. Mas, ao longo do caminho, Pedro se perdeu. Até que chega um momento em que Pedro nega Jesus. No versículo 69, a palavra fala, desse mesmo capítulo 26,
Ora, estava Pedro assentado fora no pátio. E aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com um juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhes dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Eu creio, irmãos, que nesse momento aqui, para Pedro, tudo tinha acabado. Jesus preso, aquele homem que ele seguiu, que ele se admirou, que ele largou tudo para seguir, foi preso. E não só foi preso, mas o próprio Pedro, aquele que se julgava, né, um homem, um discípulo de Jesus, talvez até melhor do que os outros, porque ele fala: ainda que todo mundo te negue, eu não vou te negar, eu vou permanecer com você. E esse discípulo, Pedro, negou Jesus. E a palavra fala que ele, saindo dali, chorou amargamente. Eu creio que nessa hora aqui, irmãos, Pedro tinha decretado o próprio fim dele, né? Ele para ele mesmo. Ele enxergava que para ele não havia mais solução. Até que Jesus ressuscita ao terceiro dia, reaparece aos seus discípulos e manda reunir todo mundo, né? Quando ele ressuscita, ele fala lá com as mulheres para que fossem reunidos os discípulos. E é interessante que em Marcos 16, no versículo 7, Jesus fala assim: dizei a seus discípulos e a Pedro. Talvez porque Pedro já nem se considerava mais um discípulo de Jesus. Em João, no capítulo 21, e aqui, nesse capítulo, está o centro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, nesse diálogo final de Jesus com Pedro. João, no capítulo 21. Isso é muito interessante. Fala assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Só para contextualizar aqui, Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido aos seus discípulos. E foi assim que ele se manifestou. Versículo 2. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Isso é muito interessante, amados, porque até o Felipe e a Fernanda cantaram uma música na cantata que fala disso, né? Vou pescar. Essa fala de Pedro, vou pescar, está carregada de muitas coisas, não simplesmente vou pescar. Pedro, ele foi fazer aquilo que ele fazia antes de encontrar Jesus, porque eu creio, amados, que Pedro ele já não cria mais no próprio chamado dele. O fato dele ter negado Jesus, dele ter passado por toda aquela situação, para ele mesmo, ele já tinha decretado um fim. E ele falou: eu vou pescar. Eu vou fazer aquilo que eu já fazia antes de encontrar Jesus. E na nossa vida, foi isso que o Senhor colocou no meu coração antes de eu ir para Porto da Folha, e lá, nesse dia que eu estava na rede, isso acendeu muito forte no meu coração. Nós, não sei vocês, mas eu sou esse Pedro. Muitas vezes, amados, nós nos encontramos com Jesus, temos um encontro genuíno, verdadeiro com Ele, entregamos nossas vidas para Ele, largamos as redes, deixamos tudo, vamos seguir Jesus, mas no meio do caminho vêm as decepções, no meio do caminho vêm as quedas, no meio do caminho aparecem muitas coisas que nos fazem duvidar do nosso chamado, que nos fazem duvidar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.
E a nossa reação em meio a essas tribulações, em meio às quedas, em meio a esses obstáculos que aparecem na nossa vida, muitas vezes a nossa reação é a mesma que Pedro. A gente fala, eu vou pescar. Nós nos tornamos, amados, indiferentes ao chamado de Deus para a nossa vida. Nós vivemos a nossa vida de uma maneira comum. Nós vivemos a nossa vida até talvez sem estar na prática do pecado, mas indiferentes ao chamado que o Senhor um dia nos fez. Nós vamos pescar, assim como Pedro fez. Mas, logo em seguida, desse mesmo capítulo, Jesus restaura a Pedro. E é isso que está queimando no meu coração, que o Senhor falou muito forte comigo lá em Pôr da Folha, e eu creio assim, em nome de Jesus, para eu estar falando aqui, amados, que Deus ele quer falar conosco hoje aqui. Deus quer restaurar pessoas aqui hoje. Vou continuar o texto. Mas, ao clarear da madrugada, versículo 4 do capítulo 21 de João. Estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Isso é muito tremendo, irmãos, porque Jesus, naquela hora, ele estava remontando o cenário que Pedro tinha sido chamado. Quando Jesus chamou a Pedro, foi exatamente assim. Ele tinha acabado de vir num tempo sem pescar uma noite inteira e Jesus vem, dá uma palavra para ele, sobre a palavra dele, Pedro lança as redes e ali ele tem um encontro com o Senhor, ele se admira do Senhor, como diz a palavra, e ele larga tudo e vai seguir Jesus. E posteriormente, agora já nesse momento, Jesus ressurreto, Jesus remonta o mesmo cenário de antes, o mesmo cenário do qual, na primeira vez, ele tinha chamado Pedro. Até que eles reconhecem que é Jesus. No versículo 7, fala assim, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. E não só abastando aquela situação em que Jesus remontou o cenário em que ele se encontrou com Pedro, ele, a partir do versículo 15, tem uma conversa pessoal com Pedro, uma conversa individual com ele. Isso é tremendo. Depois, versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. É muito interessante, irmãos, porque no português, o verbo amar aqui, ele é dito da mesma forma nas 3 frases. Mas no original, na palavra original em grego, as expressões que são usadas para amor, aqui nesse texto, são diferentes. Quando Jesus pergunta a primeira vez, Pedro, tu me amas? O amor que Jesus está se referindo, a raiz da palavra é ágape. E o ágape, ele é um amor de Deus, ele é o amor de Deus por nós. É um amor sacrificial, é um amor que se entrega. E Jesus chega para Pedro e pergunta, Pedro, você me ama ágape? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que a expressão que Pedro usa para amor não é ágape. A expressão que Pedro usa é fileu. Fileu, ele é um amor, vamos botar assim, com uma intensidade menor. É um amor fraternal. É um amor de irmão. É como se a gente falasse assim, ou eu amo muito o Uziel, ou eu gosto muito do Uziel. E isso vem carregado de muita coisa também. Por quê? Eu sempre entendi esse texto da seguinte forma. Eu entendia que Jesus estava dando a oportunidade a Pedro, como se assim, ele negou 3 vezes, agora ele fala 3 vezes que ama Jesus e compensa o erro dele. Eu sempre pensei dessa forma. E que Pedro estava falando assim para Jesus, Senhor, eu te neguei, mas você sabe que eu te amo. Essa foi a impressão que eu sempre tive desse texto. Mas quando a gente vê o original, essas expressões no original, nós vemos que essa fala de Pedro, ela está carregada de um quebrantamento. Jesus chega para ele e pergunta, você me ama ágape? E Pedro responde, eu te amo fileu. Sabe o que Pedro está fazendo, irmãos? Pedro está reconhecendo a condição dele, a miséria dele. Isso está carregado de um quebrantamento. Ele está falando assim, Senhor, eu achava que eu te amava ágape. Eu achava que eu te amava ao ponto de dar a minha vida por você, mas eu não te amo. Eu te amo com esse amor aqui, fileu, com esse amor fraternal, com esse amor com a intensidade menor até do que eu achei que eu tinha. Mas o interessante, irmãos, é que na terceira pergunta de Jesus, Jesus usa a mesma expressão de Pedro. Na terceira pergunta de Jesus, quando ele fala, Pedro, tu me amas, a expressão que Jesus usa é fileu. Ou seja, Jesus chega para Pedro e pergunta, Pedro, na última pergunta, você me ama, fileu, com esse amor aí que você está falando? E Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo, já triste, quebrantado. E o que eu creio, irmãos? Que Deus colocou isso no meu coração. Na verdade, quando eu fui para Porto da Folha, essa era a minha oração. Deus colocou esse texto no meu coração. E antes de ir para lá, eu fiz essa oração ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu achava que eu te amava ágape. Eu achava que eu te amava com essa intensidade. Mas a verdade é que eu não te amo assim como eu deveria. Eu não te amo como o Senhor me ama. Eu tenho esse amor aqui, pequenininho, miserável, para te dar. Mas isso foi acompanhado de uma entrega. Eu falei, eu tenho esse amor aqui, mas eu estou aqui. Mas eu quero te amar ágape, mas eis-me aqui. E eu creio, irmãos, que essa fala de Pedro, ela carrega esse mesmo quebrantamento. Pedro, ele reconhece a condição dele de miserável, de pecador, e ele se quebranta lá diante do Senhor Jesus, e ele se entrega da forma como ele está. Mas acontece algo, assim, impressionante, né? Que esse Pedro, que reconheceu a condição dele, a esse Pedro, Jesus fez um chamado. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E logo depois dali, irmãos, imediatamente, o texto continua falando. Pedro já sai dali seguindo Jesus. Aqui no versículo 18, fala, em verdade, Jesus falando a Pedro, em verdade, te digo que quando eras mais moço,
Tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Ou seja, Jesus restaura o chamado a Pedro, aquele chamado que ele tinha feito a Pedro de fazê-lo pescador de homens. Jesus restaura aquele chamado a Pedro. Naquele momento, fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Já fala a forma como ele ia glorificar o Senhor Jesus, que ele ia se entregar. Pedro foi um mártir, né? Ele entregou a vida dele. E esse Pedro, irmãos, que se quebrantou diante de Jesus, esse Pedro que reconheceu a condição dele, esse Pedro que se humilhou, foi o homem que foi usado poderosamente nas mãos de Deus. Foi um homem que recebeu o Espírito Santo, junto com os irmãos, lá em Atos 2. E foi um homem que foi usado por Deus na sua primeira pregação. O Senhor converteu 3.000 pessoas, como a palavra fala. Foi esse Pedro quebrantado, reconhecendo a condição dele, reconhecendo quem ele era. Aquele Pedro que foi pescar, que já estava vivendo apático, indiferente ao chamado que um dia Deus tinha feito para ele. O Senhor restaurou a partir do quebrantamento dele. E por que Deus colocou isso no meu coração? Que é o que eu quero falar aqui com vocês. Eu creio, irmãos, que, não sei vocês, mas como eu falei, assim, eu sou esse Pedro, né? Eu sou esse homem. E quando eu fui para Porto da Folha, o Senhor me levou a fazer essa oração. E o que eu quero passar aqui para vocês hoje, eu quero inclusive orar também, é que o Senhor, irmãos, Ele está nos chamando a pastorear. Eu creio que nós vivemos um tempo profético em que o Senhor está restaurando sua igreja, o Senhor está restaurando a vida de igreja de uma forma natural, de uma forma espontânea. E eu creio, irmãos, assim, que muitos não, mas alguns que estão aqui podem estar nessa condição hoje. Um dia você foi chamado por Jesus, um dia ardeu no teu coração o fogo pelo Senhor, sabe? Um dia você se admirou do Senhor, da pessoa de Jesus e largou tudo, se quebrantou, atendeu o chamado de Jesus e foi imediatamente seguir Jesus. Mas ao longo do caminho, as quedas, os cuidados desse mundo, muitas coisas, irmãos, podem apagar o chamado que o Senhor tem para a tua vida. E você talvez tenha ido pescar, tenha ido fazer as tuas atividades, viver o teu dia a dia indiferente àquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas eu creio, irmãos, que hoje o Senhor Jesus, em nome de Jesus, está na beira da praia com uma brasa, um peixinho e um pão, remontando o cenário que Ele nos chamou, porque Ele quer nos restaurar. Porque Ele quer restaurar o chamado dEle nas nossas vidas. E eu quero orar. Eu quero orar e eu vou fazer essa oração me entregando ao Senhor. Eu já estou aqui. Mas assim, se você ouviu de alguma forma isso, se você se identificou, eu queria te chamar aqui para orar junto comigo, né? Eu já estou aqui. Mas se você se identificou dessa forma, eu queria te chamar aqui para orar, ou os irmãos orarem, e de qualquer forma, eu já estou aqui, eu sou o primeiro. Eu quero endossar o apelo que o André fez aqui. Para aqueles que já estão aqui na frente, eu queria que você tivesse o entendimento da revelação e da carga que o Senhor trouxe através da vida do André. Quantos de nós, Senhor, quantos de nós, irmãos, temos feito como Pedro? Temos seguido a nossa vida pescando, sem o próprio Senhor nela. Eu não sei se você entendeu o que Deus falou aqui através da vida do André hoje, mas o apelo hoje aqui é uma chamada ao arrependimento. É uma chamada onde você
Deixe de fazer aquilo que você está fazendo sem o teu Senhor. E comece a pescar com Ele. E o mais interessante é o resultado dessa pesca com o Senhor. É uma pesca farta. Mas quantos de nós temos vivido a nossa vida desacreditados do nosso chamado? Eu queria endossar o apelo do André. Na verdade, não é nem o apelo do André, amados. Nem é o meu apelo. Eu só estou aqui na frente porque houve uma carga, foi gerada uma carga no meu coração ali sobre esse momento. É um momento profético na vida da igreja, amados. E eu acredito que esse apelo ele é muito mais abrangente do que apenas os nossos irmãos que estão aqui. E aí eu queria oferecer mais uma oportunidade. Se você se identifica como Pedro hoje, como o André aqui falou, como ele se identifica, eu queria te convidar a ter a ousadia de fazer como Pedro. De continuar, mesmo após tendo negado, mesmo após tendo resolvido pescar por conta própria, pôde ouvir do Senhor, a doce voz do Senhor. Sai do teu lugar em nome de Jesus e vem aqui orar. Vem aqui pescar de uma maneira diferente. Pescar com o Senhor à frente. Em nome de Jesus. O André vai orar, porque eu acredito que essa carga compete a ele mesmo. Eu queria me unir a ele aqui com a oração e ao apelo para orar por vocês. Mas tenha coragem e ousadia de vir aqui à frente atender esse chamado do Senhor. Amém? Ah, Senhor, hoje nós estamos aqui, Senhor. Ah, Senhor, nós estamos aqui hoje, Senhor, atendendo o Teu chamado, Senhor. Senhor, quantas vezes, Senhor, nós te negamos, Senhor. E como nós temos vivido, Senhor, a nossa vida, Senhor, indiferente, Senhor, ao Teu chamado, Senhor, para nós, Senhor. Mas hoje o Senhor Jesus está aqui com uma brasa, com pão, com peixe, nos chamando de volta para andar com Ele. E nós, Senhor, hoje, Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Nós nos entregamos a Ti nessa hora, Senhor, com esse amor que nós temos por Ti, Senhor. Nós somos, Senhor, miseráveis, Senhor, pecadores, Senhor. Mas nós nos entregamos a Ti nessa hora, Senhor. Porque Tu és poderoso para perdoar pecados, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, para restaurar a nossa vida, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais, Senhor, daquilo que nós pedimos, Senhor, e pensamos, Senhor. E nós queremos estar contigo, Senhor Jesus. Nós queremos estar contigo, Senhor Jesus. E nós nos entregamos ao Senhor, Pai. Senhor, que a nossa vida gire em torno, Senhor, de Ti. Que o Senhor Jesus seja a pessoa principal, seja a razão, seja o motivo de todas as coisas, Senhor. E eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos pastorear as Tuas ovelhas, Senhor. Nós queremos ser Teus pastores, Senhor. Nós queremos Te amar, Senhor Jesus. Nós aceitamos o Teu chamado, Senhor, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, a vida de cada um, Senhor, dos meus irmãos que veio aqui nessa hora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo sobre a vida deles, Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre a vida deles, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim como aquele vale de ossos secos, Senhor, ali em Ezequiel, Pai. Sopra, Senhor, o Teu vento, Pai. Agora, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, Senhor. E levanta, Senhor, a cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Levanta, Senhor, um exército, Senhor, poderoso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Enche, Pai, a cada um com a Tua presença. Enche cada um com Teu Espírito Santo, Senhor. Restaura, Senhor. Reaviva nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.
Em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.